Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como você deve se lembrar, na nossa última aula, eu pedi para que você reservasse o último versículo do capítulo 27 do livro do Gênesis, isto é, o versículo 46, para iniciarmos a aula de hoje. Isto porque o versículo 46 se distingue de todos os outros. Até então, o capítulo 27 apresentava como motivo da saída de Jacó do seio de sua família a disputa com seu irmão e a ameaça de morte que Esaú tinha feito a Jacó. Agora apresenta uma outra razão, dizendo assim: Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher entre as filhas de Et, para que ainda viver? A razão apresentada aqui pelo autor sagrado para que Jacó saia do seio de sua família é buscar uma mulher entre aquelas que pertencem à família de sua mãe Rebeca, para que não haja assim mistura do sangue. E daí tem início o capítulo 28. Este capítulo 28, ele se distingue também do anterior porque aqui inicia o ciclo patriarcal de Jacó. Cessa o ciclo patriarcal de Isaque, embora ele ainda seja mencionado, e tem início o ciclo patriarcal de seu filho. E este capítulo 28 corrige o capítulo anterior, porque o relato anterior não é completado por ele. Em que sentido? No sentido que o último versículo 46 do capítulo 27 já apresentava que o objetivo da saída de Jacó é a pureza do sangue patriarcal. Diz assim: Isaque chamou Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem: não desposarás uma filha de Canaã, isto é, que não haja mistura do sangue, preservando assim a pureza do sangue patriarcal, naquele que seria o herdeiro da promessa, porque suplantou a primogenitura, suplantou a bênção. Mas vai a Padã-Arã, a casa de Batuel, pai de tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça crescer e multiplicar, de sorte que te tornes uma multidão de povos. Conceda-te ele, como também a tua posteridade, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra onde moras, e que Deus deu a Abraão. Isaque, então, renova a bênção abraâmica para seu filho Jacó. Isaque despediu Jacó, e este partiu para Padã-Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, Esaú viu que seu pai tinha abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã-Arã para ali tomar uma mulher, e que, depois de o ter abençoado, lhe proibira desposar uma filha de Canaã. E o que faz aqui Esaú? Viu também que Jacó, obedecendo aos seus pais, partira para Padã-Arã, e compreendendo que as filhas de Canaã não eram bem vistas pelo seu pai, foi à casa de Ismael e tomou por mulher, além daquelas que já tinha, a Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Aqui, então, Esaú já não é mais apresentado como aquele que quer se vingar do seu irmão, levando-o à morte, cometendo fratricídio, mas sim, quer, de certa forma, vingar-se dos seus pais, especialmente, por ter abençoado Jacó e não a ele. Quer vingar-se de sua mãe, por ter arquitetado que suplantasse Jacó a bênção que cabia a Esaú, causando um desgosto aos pais. Qual desgosto? Aquele que ele tomou conhecimento, isto é, de que seus pais não queriam que se casassem com mulheres estrangeiras, para que não houvesse mistura do sangue. E ele vai buscar uma mulher na casa de Ismael. Ismael, que
como já nos foi apresentado pelos textos sagrados, foi o irmão de Isaque, o filho da escrava Agar. Foi lá que ele foi buscar uma mulher, aumentando assim o desgosto de seus pais em relação às suas escolhas. E daí segue o texto com o sonho de Jacó. Jacó, partindo de Bersabeia, tomou o caminho de Harã. Chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho. Via uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu. E anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor. Esta escada que Jacó vê em seu sonho, na verdade, são aqueles zigurates dos quais nós já falamos. Uma espécie de pirâmide construída em degraus, que tinha como objetivo, segundo a tradição mesopotâmica, tocar os céus com o seu cimo, porque assim se chegaria até Deus, como que assaltando os céus. O texto fala mais propriamente, então, de um santuário que foi construído em Betel posteriormente e que teve muito prestígio, segundo a tradição dos judeus. A patrística, por sua vez, interpretou este sonho de Jacó como a providência de Deus por meio dos seus anjos, isto é, que os anjos recebem as orações dos homens e as apresentam a Deus, e depois se fazem, além de intercessores, como medianeiros, trazendo da parte de Deus a graça pedida a Deus por meio deles. E além disso, os padres da igreja veem também neste sonho de Jacó o mistério da encarnação, visto que o próprio Cristo, lá no Evangelho de São João, capítulo 1, 51, disse isso a Natanael: vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, apresentando-se Ele próprio, o Cristo Jesus, como esta escada, este acesso ao céu. Mas viam aqui o mistério da encarnação. Em que sentido? Porque Deus desceu dos céus e se encarnou no seio imaculado da Virgem Maria, fazendo-se homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, foi o acesso do céu à terra, para que depois a terra tivesse acesso ao céu, por meio de Jesus Cristo, que, depois de ressuscitado, subiu aos céus. Foi ficar assentado à direita de Deus Pai. Este versículo, quando descreve o sonho de Jacó, ele traz presente como que a iniciação de Jacó à vida religiosa. É só lembrar que Jacó não era um homem religioso, porque no capítulo 27, por exemplo, lá no seu versículo 20, ele usou de blasfêmia. Quando Abraão havia perguntado a ele como tinha encontrado o animal tão rápido para servir de alimento, ele mentiu, dizendo: foi Deus quem o colocou em meu caminho. Usou de blasfêmia, usou o nome de Deus em vão. Agora, esta experiência de Jacó, que ele tem com o seu sonho, o inicia na vida religiosa, isto é, na vida religada com Deus. No alto estava o Senhor, e o versículo 13 vai dizer assim, que lhe dizia: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Até então, Jacó não havia feito a sua experiência com Deus, e estes versículos apresentam essa experiência. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira do solo, e tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e
todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Ele é iniciado não em qualquer religião, mas na religião dos seus pais, isto é, de Isaque e de Abraão, na religião dos patriarcas, do Deus que chamou Abraão de Ur dos Caldeus para prometer-lhe uma posteridade e uma terra onde sua descendência seria estabelecida. Estou contigo para te guardar aonde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Deus tem então para com Jacó a iniciativa. Ele estabelece com ele como que uma aliança unilateral. Estarei contigo como te prometi, cumprindo tudo aquilo que fiz como promessa nesta experiência religiosa que lhe permito. Jacó, despertando de seu sonho, exclamou: em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele reconheceu que aquele sonho o iniciou na vida religiosa, que aquele sonho foi uma experiência que ele fez de Deus em sua vida. E cheio de pavor, ajuntou: quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus. É interessante que este versículo 17, com as devidas adaptações, é utilizado tanto no ofício da dedicação de uma igreja, quanto na missa da dedicação de uma igreja. Ou seja, quando diz assim: em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus. Porque quando uma igreja é dedicada, ela torna-se justamente a casa de Deus. É aqui a porta do céu, acrescenta Jacó. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça, e a erigiu em estela, derramando óleo sobre ela. Ele erigiu a pedra em estela, isto é, colocou a pedra em pé, na vertical. O que isso significa? Significa que ela ficou plantada na terra, apontando para o céu, ou seja, apontando para o Deus que se manifestou a ele, fazendo com que ele se tornasse um homem religioso. A unção é um ato cultual de consagração. Tanto assim que na dedicação de uma igreja, por exemplo, o altar de pedra é consagrado com a unção do óleo. Foi justamente isso que fez Jacó a seu modo neste momento. Ungiu aquela pedra, consagrou aquele lugar a Deus, aquele lugar no qual Deus se manifestou a ele. Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luza. Betel, ou Bet-El, significa casa de Deus, porta do céu, diferente de Babel, que era a porta dos deuses. Agora, a porta do céu, onde Deus se manifesta ao homem, se manifesta a Jacó, levando-o a uma experiência religiosa. Como que dizendo assim: a porta do céu se abriu aqui, por meio dessa escada, na qual anjos de Deus sobem e descem, me permitem a experiência com o Deus de meus pais. Daí acrescenta Jacó o seguinte voto: se Deus for comigo, se Ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Um homem que faz uma experiência religiosa tem sua vida transformada. Pense, até agora Jacó tinha se ocupado de roubar a primogenitura de seu irmão, suplantar a bênção que Abraão deveria dar a Esaú. E agora ele começa a viver um processo que o leva à humildade. Tanto assim que ele pede apenas 3 coisas no voto que faz: pão para comer,
roupa para vestir e voltar em paz para a casa paterna. Ele então está dizendo que quer ser a partir de agora rico apenas da bênção de Deus, porque só precisa do necessário para viver: pão para comer, roupa para vestir e poder um dia voltar à casa dos pais. Esta pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, fazendo alusão ao significado do nome Betel. E pagarei o dízimo de tudo o que me derdes. Peço a você, então, que preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 29 do livro do Gênesis, versículos de 1 a 30. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.